2h45, de volta aqui com o estúdio CBN para falar a respeito de uma decisão que aconteceu na última semana em relação à revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal derrubou, então, essa revisão dos aposentados pelo INSS. E o nosso contato é com o advogado Matheus Vinícius Navas Bergo para explicar exatamente o andamento desse processo, como é que fica agora para os aposentados, aqueles que entraram com um pedido. Seja bem-vindo, Matheus. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Vamos relembrar aqui os nossos ouvintes a respeito do que é exatamente, né, a revisão da vida toda. Bom, perfeito. A revisão da vida toda, ela carrega esse nome, inclusive, porque ela busca fazer com que os benefícios, sobretudo as aposentadorias, sejam recalculadas considerando todos os salários que o segurado recebeu durante a sua vida contributiva. E a forma como o INSS vem aplicando, ele faz o cálculo apenas considerando os salários a partir de julho de 94, que foi quando teve a estabilização da moeda com o Plano Real. Porém, muitos segurados receberam salários, inclusive bons salários, antes do Plano Real, quando era cruzeiro, cruzado novo, aquela coisa toda, e esses salários simplesmente não foram considerados na hora de fazer o cálculo do valor do benefício. Então essa é a finalidade da revisão. E no caso da revisão, quem tem direito? Qual dos aposentados, doutor Matheus? Perfeito. São os aposentados que tiveram seus benefícios concedidos após 26 de novembro de 99, que quando, a partir dessa data, veio a tal da regra de transição, que foi objeto de discussão na revisão da vida toda. Então, aposentado após 26 de novembro de 99 e que se aposentou até antes de 13 de novembro de 2019, porque veio, a partir dessa data, 13 de novembro de 2019, a reforma da Previdência, que trouxe regras próprias. É claro que há uma questão chamada decadência. Então, quem já está aposentado dentro desse período, mas já faz mais de 10 anos que recebeu o primeiro pagamento do benefício, o direito à revisão caducou, não tem mais como pedir a revisão. Mas até dentro dessa revisão, existe aí alguns que você falou que estava tendo um valor, né, até positivo, assim, né, dentro do benefício, mas outros não, né? Como é que é o cálculo para saber se é vantajoso ou não? Perfeito. O cálculo é basicamente como que é calculada uma aposentadoria. Pela a forma como o INSS considera, ele faz uma média aritmética simples de 80% dos maiores salários de julho de 94 até a véspera do mês que o segurado se aposentou. Ele desconsidera, né, 20% dos menores salários, aplica correção monetária, faz uma média aritmética simples. E essa é a forma como a gente chega ali no salário de benefício. Não é propriamente o valor do benefício, mas essa é a forma. A regra, ela busca aplicar a revisão, melhor dizendo, a revisão da vida toda busca aplicar essa mesma lógica, só que considerando todos os salários, até os anteriores a julho de 94, que, infelizmente, o STF, embora ele tenha concedido ano passado essa revisão, ele meio que voltou atrás. E aí essa tese ela foi derrubada. Então, a gente está mencionando aqui, mas na prática, infelizmente, já não vai mais ter como um segurado pleitear na justiça essa revisão. E aí, no caso também, porque antes de 94, né, as moedas mudavam muito, até fazer essa conversão também, parece que o INSS está querendo fugir disso, né, doutor Matheus? Então, a conversão em si, ela não chega a ser propriamente um problema, porque hoje em dia, sobretudo até com a tecnologia, a inteligência artificial, aquela coisa toda, formas e programas que conseguiriam tranquilamente fazer essa revisão, essa conversão, melhor dizendo. Mas, realmente, o que de fato há, e que com certeza foi um dos motivos para o STF, abre aspas, ter voltado atrás, é a questão do impacto financeiro da revisão aos cofres públicos. Isso, com certeza, já tivemos pessoas que me consultou, na hora que a gente fazia o cálculo, triplicava o valor do benefício, então, realmente, isso traria assim, um impacto nos cofres públicos. Uhum.
No caso do aposentado, que já estava, então, recebendo a revisão, mas cabia algum tipo de recurso, ele vai parar de receber? Como que fica? Então, o STF, na verdade, ele não julgou propriamente a revisão da vida toda. O que houve de julgamento e que afetou a revisão da vida toda na semana passada foi porque o STF ele falou, olha, essa lei que está dizendo que o cálculo da aposentadoria ela tem que considerar os salários a partir de julho de 94, essa lei ela é de observação obrigatória. O segurado ele não pode falar, eu não quero aplicar essa lei, eu quero aplicar a regra permanente que fala que o cálculo ele é com todos os salários. Então, o STF, na verdade, ele julgou uma ação declaratória de inconstitucionalidade que estava desde 2000, estava há 24 anos lá dormindo, aguardando o momento que veio aqui agora aparentemente oportuno, deles julgarem como uma forma de modificar a decisão que eles fizeram no ano passado, que dava o direito à revisão da vida toda. Então, respondendo à sua dúvida, o que acontece? O STF ele vai jogar propriamente a revisão da vida toda no dia 3 de abril, e aí, nesse momento, será, assim, provavelmente delineado essas questões ali de como vai ficar a situação do segurado que já tinha entrado, já estava com uma decisão ali favorável, já estava recebendo o benefício, e agora vai ficar provavelmente o que a gente tem de parâmetros do que já teve em situações no passado, da desaposentação, por exemplo, o INSS ele vai cancelar, digamos assim, essa revisão, vai pagar e vai pagar o valor anterior que o segurado vinha recebendo. Agora, a questão de ter que o segurado devolver valores do que ele já recebeu, isso daí vai ser provavelmente definido no julgamento do dia 3 de abril desse ano. Nos processos que já foram finalizados, doutor Matheus, ainda existe o risco de o aposentado perder o direito caso o INSS peça uma ação de rescisão? Mas não tenha dúvidas, tem sim essa possibilidade, e sobretudo quando a gente considera o passado, né? Conforme eu mencionei agora, já teve uma tese também que se chamava desaposentação, que o segurado que ele era aposentado, ele continuava trabalhando, ele pedia renúncia da aposentadoria para conceder uma nova, considerando o período que ele continuou contribuindo após a primeira aposentadoria. Teve aposentados que conseguiram uma decisão já transitada em julgado na época, e depois o INSS veio com essa chamada ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão anterior que tinha dado esse direito desse novo benefício, para ele pagar, para voltar a pagar o benefício anterior. Então é perfeitamente factível, sim, que o INSS, por meio da sua procuradoria, vai entrar sim contra os segurados uma ação rescisória para poder afastar essa revisão e pagar o valor inicial ali que ele pagava da aposentadoria antes da revisão. Uma dor de cabeça aí, então, para quem está recebendo. Agora, quem não entrou, então, com pedido de revisão da vida toda na justiça, deve esperar. Quem não entrou e, na verdade, quem entrou e o processo estava parado, aguardando a decisão do STF, vai, digamos assim, vai ficar no 0 a 0, vai ficar empatado, vai ficar na situação que ele se encontra atualmente do valor do benefício. Sim. Aposentadoria. E quem não entrou, então é melhor esperar mesmo. Nem adianta. Nem adianta entrar agora, né? Nem gasta o tempo, na verdade. Doutor Matheus, também, quando mudar, depois do julgamento de 3 de abril, que está próximo, a gente sabe, né, quem tem aposentado da família, praticamente todo mundo tem, o que tem de telefone, de SMS, de gente tentando entrar para ganhar vantagem em cima dos aposentados aí. Nessa é melhor procurar um advogado, é melhor não atender qualquer empresa privada, terceirizada aí, porque além de tudo isso pode gerar golpe também, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Sempre que tem uma revisão que vai movimentar em massa todo o território nacional, acaba sendo um âmbito ali propício para golpes, né? Então, o que a gente passa aqui de orientação para quem é aposentado, que não buscou pedir essa revisão, ficou com dúvidas, procura um advogado de confiança.
o aposentado ele já tem um processo de revisão, aí o ideal é ele conversar diretamente com o próprio advogado que ele buscou. Mas sempre tomar cuidado com essas questões ali, sobretudo quando envolve falar que paga um valor para poder receber a revisão. Isso aí, não tenha dúvidas que é sim golpe. Muito bem, então é isso. Não vai ficar atendendo ligação aí, não. E o melhor é esperar, como já informou pra gente aqui Matheus Vinícius Navas Bergo, advogado especialista em direito previdenciário. Muito obrigado por tirar essas dúvidas, né, sobre a revisão da vida toda dos aposentados do INSS. Obrigado pela participação com a gente, doutor Matheus. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, que foi um privilégio estar com vocês. Até mais. Até. 2h56, a gente vai para o intervalo. Tem ainda outros destaques. Você continue na sintonia e também participando sempre aqui com a gente. O WhatsApp está disponível para você, o 1998191869070. Diga, Marco. É um protesto do nosso ouvinte aqui, que diz que o aposentado é, entre aspas, como ele escreve aqui, um peso inútil aos cofres públicos. No fundo, o governo odeia o aposentado, porque os que não dependem do INSS atuam a favor dos interesses do Estado, que tem aquelas aposentadorias pompudas, né? Já o cidadão vulnerável acaba sofrendo, segundo o nosso ouvinte. Já já a gente volta.